Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Gusta, você já fez musculação com vaso de planta? Na pandemia, eu acho que deve ter feito, né? O único momento que a gente fazia musculação com tudo que tinha na frente, assim. Garrafa d'água e por aí vai. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Lucas, o que você tem usado aí na jardinagem de adubo para suas plantinhas, suas flores, suas samambaia? Aqui a gente vai no natural mesmo, uma coisa menos periculosa. Mas no filme também vai no natural, talvez até um pouco demais. É até demais. Park Chan-wook foi talvez o primeiro coreano a quebrar a barreira do idioma no cinema nos Estados Unidos. Seu sucesso com Old Boy fez com que a indústria americana prestasse atenção no seu trabalho e consolidou o diretor como alguém que sempre gera curiosidade. Em 2025, Park lançou A Única Saída, filme do MUBI que figurou entre os possíveis indicados ao Oscar até os 45 do segundo tempo. No filme, Park Chan-wook faz uma análise sobre a sustentação de um padrão de vida em tempos de capitalismo tardio. Um pai de família é demitido de uma empresa para a qual dedicou 25 anos de sua vida e percebe que talvez tenha que tomar medidas extremas para encontrar um novo emprego. Mas o que a gente achou do filme? E por que A Única Saída foi esnobado nas premiações em 26? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios e isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dá 5 estrelas no feed do Meia Pantufa, no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente está pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir com a gente. E agora a gente também tá no Substack, então segue o Meia lá para receber conteúdo escrito toda semana. Seja esse conteúdo uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento ou uma crítica de filme que nem chegou a virar episódio. Tá no meio deste episódio aqui, concordou com alguma coisa, discordou de algo ou quer só participar? Então comenta aí, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles aumentam a relevância do podcast. Chegou a hora! Hoje é dia de A Única Saída, no Meia Opinião. Meia Opinião. Bom, A Única Saída, filme do Park Chan-wook, mais conhecido por Old Boy, mas ele já tem um currículo bem americanizado aí também. A indústria americana já dá muito moral pro Park Chan-wook há um tempinho, mas se você já viu o Park Chan-wook, provavelmente você já viu, foi Old Boy. A gente já tem até episódio sobre ele aqui. A gente conhece... Gente, filme coreano é dose pra ficar falando o nome das pessoas, mas enfim. Aqui no Única Saída, a gente conhece o Man-soo, não vem de manso, tá, gente? Ele não é manso, muito pelo contrário. S-U. E ele tem aquela família de comercial de margarina. O filme, inclusive, começa com a família comercial de margarina, né? Eles estão fazendo um churrasco, um quintalzão e as plantas bonitas e todo mundo se abraça e o dia tá ensolarado e coisas maravilhosas e presentes e afins. Eles vivem numa casona, que é a casa onde ele cresceu e ele foi capaz de comprar. Se dedicou à mesma empresa, a empresa de papel, por 25 anos. Essa empresa acabou de ser adquirida por um conglomerado americano e aí esse conglomerado está fazendo demissões em massa, cortando 20% da equipe e esses 20% da equipe incluem o nosso Man-soo, que depois de 25 anos é demitido dessa empresa e tem muita dificuldade de se realocar, mas muita, fica muito nervoso com entrevistas, não faz entrevista de emprego desde sempre, né? E não consegue emprego, ele vai perdendo a grana, gasta o dinheiro da rescisão, fica mais de um ano sem emprego e a casa deteriorando, a família naquela tristeza, eles têm que se livrar até dos cachorros, que eles não estão dando conta de sustentar os cachorros, vai ter que vender a casa que ele batalhou tanto pra comprar, e aí tudo vai caindo aos pedaços e ele percebe que pra conseguir se realocar, ele vai ter que ser feroz e ser superior à concorrência, vai ter que eliminar a concorrência. Sim, ele vai ter que eliminar a concorrência. Ele decide que pra conseguir... esse é o capitalismo selvagem, né? Pra conseguir emprego, ele vai ter que eliminar os principais candidatos que podem concorrer com ele, e aí ele resolve atingir esse objetivo de pegar a arma do avô e matar os principais concorrentes pra ser o único candidato à vaga que vai aparecer na única empresa que está bem sucedida no ramo do papel nesse momento. Eu queria
queria começar com Gusta pra falar um pouquinho sobre A Única Saída. O filme esbarrou, bateu na trave de um monte de indicações no Oscar, não foi nem pra filme internacional, né? Não levaria certamente, Valor Sentimental era o principal candidato, mas estava ali na corrida, nas principais premiações, até o finalzinho, foi até uma surpresa que não chegou. Filme da MUBI, do Park Chan-wook, mais um Park Chan-wook, né, amigo? E aí, o que você achou desse? Quando você começou a falar a sinopse, eu comecei a relacionar aqui, né? Andy Sachs, depois de 20 anos, é demitida e precisa agradar a chefe, eliminando a sua colega Emily. Veio aí, né? Mesma sinopse pra dois filmes, dois opostos, basicamente. Eu acho o Park Chan-wook, assim, ele deve ser um daqueles diretores, assim, flawless, né? Ele é uma daquelas personas, assim, hiper gratas da indústria, porque, tipo, ele nunca deixa de fazer filmes relevantes e filmes Atual presidente de Cannes, né? Enquanto falamos. Não é à toa, né? Espero que não tenha polêmica, inclusive, esse ano, né? Porque o ano passado... Todo ano, né? Vamos ver qual vai ser dele. O ano passado deu muita polêmica. Mas, enfim. Ele é uma pessoa, assim, queridíssima pela indústria. Ele já é, assim, muito... Ele já tem a trilogia da violência, que é muito aclamada, né? O Old Boy tá incluso na trilogia da violência. A gente tem, depois, mais contemporâneos. Eu acho que os que mais saltam é o Handmaiden, que é a criada, né, em português. E o Decision to Live, que eu não lembro a tradução agora. E agora ele vem com No Other Choice, que é um filme incrível, assim. Um filme super contemporâneo, com um tópico extremamente relevante. Eu acho que o ponto do Park Chan-wook é que ele consegue tocar nesses pontos muito quentes, assim, né? São pautas muito relevantes, atuais. E ele consegue dar o jeitinho, assim, colocar as firulinhas dele ali. O filme fica com a cara dele sempre, sabe? O filme sempre fica... Aquela crítica nunca fica genérica, nunca fica uma crítica, assim, pasteurizada. Sempre fica uma crítica que dá pra entender muito o que ele quer falar e de onde ele parte e qual é a estética que ele vai usar pra fazer tudo aquilo, né? Eu acho que o principal motor do Park Chan-wook em todos os filmes dele sempre foi e sempre será o roteiro. Eu acho que, assim, ele tem roteiros muito bons, ele tem essa noção de que um filme só funciona por meio da estrutura da história e dos personagens, dos conflitos dos personagens. Então ele trabalha com personagens que em si carregam muita personalidade. São personagens que têm muitos conflitos já, assim, estruturantes. A gente tá falando aqui de uma família que cada um, quando apresentados, cada um vai ter a sua angústia, cada um tem a sua relação, né? O pai, a mãe, os filhos, e como esses filhos ali são retratados dentro da história, como que esse pai, como provedor, vai precisar representar a riqueza, né? Vai precisar prover para aquela família, como aquela esposa tá preocupada. Um clássico. Por isso que eu falo, assim, é um tema muito atual. A gente vem falando sobre o capitalismo tardio, praticamente quase todo filme aqui que a gente fala, a gente tá falando disso, ou seja, é um tópico que as pessoas estão falando muito, né? O próprio Diabo Veste Prada, não foi à toa que eu toquei nele, né? Mas assim, o apodrecimento das relações de trabalho por meio da tecnologia, né? Colocada de qualquer forma, sem olhar pela humanização e tudo mais, é o tema geral. Mas como ele vai trabalhar isso? Park Chan-wook tem o jeitinho dele, é nessa estrutura de roteiro, ele vai colocar os personagens uns contra os outros, ele vai fazer com que cada interação seja extremamente tensa, imprevisível, sempre no limite, né? Eu acho que essa coisa dele, do pôster do filme ser o protagonista segurando um vaso no topo de um prédio, é basicamente o clima de tensão que ele quer provocar o filme todo. O Park Chan-wook, ele é um diretor que tá sempre na linha tênue entre, tipo, vai dar tudo certo, vai desandar, vai dar merda, sabe? Ele tá sempre nessa lógica de que o universo é um caos, a gente não vai conseguir controlar ele, mas é preciso fazer alguma coisa, porque senão a gente não vai pra lugar nenhum. Não é à toa que ele tem uma trilogia da vingança que é bem nessa pegada, tipo, cara, não adianta eu só ser bonzinho, não adianta só eu fazer o certo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir, eu tenho que lutar contra o que é certo, pelo menos pra mim, sabe? Pra eu provar. Lutar contra o que é certo? Lutar contra o que é certo. É igual a Pablo Vittar falando assim no final do show, e nunca acreditem nos seus sonhos. Aí todo mundo assim,
gente. Mas é isso, ele sempre lute pelo certo, tá, gente? Basicamente. Mesmo que o certo seja cuidar de máquinas sozinho com todos os seus amigos fudidos e deprimidos. Mas é isso, então assim, a partir disso, a partir dessa construção de cinema, que eu acho que essa linha, né, temática que o Park Chan-wook tem, ele vem trazer esses personagens, essa família, nesse turbilhão de informações, assim, nesse turbilhão de conflitos. E é muito foda esse filme. É aquele gostinho de Fargo também. Eu acho que teve um outro filme recentemente que a gente falou sobre Fargo aqui, e é esse gostinho de que tudo pode dar errado a qualquer momento, mas ao mesmo tempo tudo pode dar certo. O Mansu, ele é um banana, ele não sabe fazer nada, ele é um personagem completamente, assim, inútil, ele só sabe trabalhar, ele só sabe fazer coisa lá com o papel e cuidar da família dele. Tudo que excede essas funções, ele não sabe fazer. Então, a gente vai acompanhando um personagem também engraçado, divertido, que tá aprendendo a fazer as coisas, né? E eu acho que no fim das contas o filme faz muito essa reflexão de, junto com o espectador, de até onde você iria com o personagem, até onde você levaria essa situação. Você faria aquilo que ele tá fazendo também? Porque você tá salvando sua família, sabe? Você tá salvando sua honra. No fim das contas é o seu trabalho, é a sua identidade. É a identidade do cara. Ele trabalhava 25 anos ali naquela empresa, né? Então ele tá salvando tudo que ele acredita e tudo que no fim das contas é ele. Tudo que vai fazer parte da constituição de identidade dele. Então ele vai em busca disso e, assim, o final desse filme, eu acho que é apoteótico, assim, é uma sensação de vitória amarga e derrota, e o Park Chan-wook sabe muito bem terminar os filmes dele, assim, com essa sensação de que a coisa deu certo e errado ao mesmo tempo, e se ele tivesse feito diferente, ia ter dado certo e errado também, do mesmo jeito, sabe? Se eles tivessem acabado em outra situação, com a família de outra forma, com a mesma trilha, em outra situação social ali, né, e talvez mais desamparado do que ficou, por exemplo, o filme talvez teria o mesmo impacto, porque o Park Chan-wook sabe o que ele quer falar, sabe? Tipo, eu tenho a sensação de que ele vai levando a história, o roteiro do filme tem muito a dizer, e eu acho que esse muito a dizer que o Park Chan-wook traz aqui no filme dele, supera até algumas decisões dele, sabe? Tipo, eu falo no sentido de que se o final não fosse dentro daquela fábrica do jeito que foi, e com a árvore cortada do jeito que foi, eu já teria entendido a mensagem, sabe? A mensagem é muito bem transmitida ao longo das ações dos próprios personagens. Então, é foda. Esse filme é foda. Eu fico muito triste que ele não teve indicação no Oscar, porque ele perdeu um pouco a visibilidade dele, né? Mas ele foi muito bem nos festivais ano passado, teve muito reconhecimento, né? E Park Chan-wook vai partir pra próxima aí, que vai ganhar muito prêmio ainda. Ganhar muito Oscar. E é aquilo, né? Quando o filme não é indicado nem ganha nada, a gente sempre fala, solta o velho bordão, foda-se o Oscar. Foda-se, se ganha, merecido. Se não vai indicar, foda-se o Oscar. A gente só fala de Oscar. 6 meses falando de Oscar. Aí quando não vai pro Oscar, gente, mas não precisa. Que premiação é essa? Essa é coisa que dele premiação lá, Los Angeles. Coisa de americano. Como de Bong Joon-ho, sempre vou lembrar do Bong Joon-ho. Gente, é muito complicado essas premiações regionais. É difícil. Lucas, fala aí um pouquinho sobre A Única Saída. Muito bom. Cara, até hoje eu assisti esse filme, inclusive na temporada do Oscar, porque ele tava muito ali indo bem nas premiações, achei que ele ia pra pelo menos filme internacional, acabou não indo, então eu assisti bem na fase ali de Oscar. E, cara, até hoje eu tenho muito gravado assim na minha cabeça onde eu tava, o que eu senti exatamente quando eu terminei de ver Old Boy, cara, do Park Chan-wook. Quando eu terminei, eu lembro que eu fiquei assim na ponta do sofá. Gente, mas será? É assim mesmo? Gente, ele fez isso? Não pode. Sabe, você ficar congelado, assim, tinha tempo, quando eu assisti Old Boy, tinha tempo que eu não vi um filme, assim, que me fez ficar perplexo, assim, no final. E ele te deixa reflexivo ali. Tô puxando Old Boy porque desde esse filme eu passei a procurar mais coisas do Park Chan-wook, ainda não vi tudo dele, mas tô devendo ver o Decision to Live, por exemplo. Mas, cara, eu já fui com sede de assistir esse filme dele, quando eu vi que ele tinha lançado um novo filme. E, cara, ele pega um timing muito bom, né, pra falar desse assunto. Ele pega essa onda do sucesso eu acho que ele bebe um pouco desse sucesso do Parasita, né, ali na Coreia do Sul, e entra nesse tema de capitalismo tardio, que é o grande tema. Eu acho que Hollywood teve um pouco, não só Hollywood, né, no cinema em geral, a gente teve essa fase, no audiovisual em geral, né, porque eu vou citar a série aqui também. Desde White Lotus, Triângulo da Tristeza, O Menu, a gente teve uma leva de várias produções, assim, que era a crítica aos ricos, né, e fazendo chacota com isso e brincando ou fazendo uma crítica social ali referente à diferença de classe, no geral. E aí eu acho que a gente tá caminhando agora pra uma evolução disso, que é falar ainda das consequências disso tudo, né? A gente tem vários filmes mostrando lá. Essa é a diferença que existe aqui. A gente tem essas pessoas que estão ali que não ligam nem um pouco pra você, essa é a vida delas, e elas não precisam fazer nada pra ter essa vida. Agora a
gente tá caminhando pra uma temática mais do resultado desse capitalismo tardio, sabe? Uma coisa mais pouco... Porque ridicularizar né? rico é mais fácil, né? O rico é inatingível. A gente tá mais numa linha de qual é o efeito real, aqui nesse filme, né? Então, Qual é o assim, efeito real desses babacas na vida das A pessoas. gente saiu da chacota que fala, a gente sabe que é assim, vamos pelo menos brincar com isso, ver o que a gente consegue falar disso, pra uma coisa, gente, olha o que está acontecendo com a gente, somos os peões, enfim. E, cara, o Park Chan-wook, ele entrega um filme, assim, cara, eu adorei esse filme. O final dele também foi um final que me deixou, né, já pulando pro final, mas foi um final que também me deixou meio encabulado, assim, ele deixa um gostinho agridoce, e num bom sentido, né, em relação a que o personagem se tornou pra conseguir pra ir atrás do que ele queria e o que ele recebe no final. Mas, então, a crítica do Park Chan-wook sobre o mercado de trabalho, o capitalismo e como as relações de trabalho, como qualquer pessoa é só uma engrenagem, né, dentro desse sistema, qualquer pessoa é substituível, e toda essa crítica que ele faz está muito forte, muito presente no filme. Eu acho que ele não fica refém de aquilo que a gente fala, né, sempre que a gente tem um filme, a gente fala muito isso aqui no podcast, né, sempre que a gente tem um filme que fica querendo jogar a frase pronta pra mostrar que tá falando daquele tema, né, capitalismo for dummies, feminismo for dummies, o Luiz sempre cita esses termos aqui pra gente. Aqui ele faz isso assim com a maestria, ele não deixa hora nenhuma escorregar, sabe, ele consegue ficar muito óbvio ali qual é a crítica dele, qual é o comentário dele ali no filme, só que ao mesmo tempo vira essa brincadeira meio Fargo, ele consegue equilibrar muito a tragédia com o humor, e o personagem desastrado, o personagem que não sabe direito o que tá fazendo, e tem essa coisa meio Walter White, né, desse personagem aqui, né, que se depara com uma coisa que perde o emprego e precisa dar um jeito ali na própria vida e resolve tomar decisões imorais, antiéticas e vira uma outra pessoa, né? E eu acho que ele constrói isso muito bem, né? Porque o filme não é um filme muito longo. Ele tem um ritmo que eu gosto bastante, porque ele toma um tempo necessário, assim, pra ir construindo a tragédia ali do personagem principal, do Mansu, mas ele tem no meio ali, ele vai ficando mais acelerado, né? Conforme o Mansu vai escolhendo os concorrentes, vai identificando os concorrentes dele, indo atrás de cada um, tudo. Eu acho que ele trata muito, sem perder a seriedade do tema e da crítica que ele quer fazer, mas ao mesmo tempo ele tem um equilíbrio muito bom, assim, com o tom do filme, com como ele vai conduzindo tudo com muito bom humor, e acho que o visual do filme ajuda muito também. O filme é muito bonito, tem enquadramentos, assim, que ficam lindos e que conversam muito com o que ele tá querendo mostrar, nessa coisa do comercial de margarina, aquela coisa aquela casa perfeita, cheia de cores, e o gramado, e as cores vivas, e a gente vai tendo esse contraste, né, no final do filme a gente tem uma cena escura dele dentro da fábrica e tudo mais. Enfim, eu acho que tudo casa muito bem, assim, dentro do filme, dentro de temática, ritmo e esse tom mais bem-humorado que ele tenta dar aqui, porque a gente tá, quem conhece mais Park Chan-wook por Old Boy, né, às vezes pode estar esperando uma coisa mais séria, mais violenta, né, mas até meio gore ali, e não é isso que a gente vai encontrar aqui, né, então ver essa outra pegada dele também, muita coisa do que ele faz de Old Boy tá aqui também, mas em termos de ritmo e de como conduz a história, mas é uma pegada um pouco diferente, assim, do Park Chan-wook, que eu achei que funciona muito, assim, ele não perde a mão em momento algum, e ele consegue fazer essa crítica, né, através de um indivíduo só, né, ele não tenta fazer uma crítica do sistema acerca de um movimento, sabe, eu gosto desse cuidado que ele tem, que ao mesmo tempo que ele tá trabalhando o protagonista dele ali, ele tem um fio condutor, ele não se perde, assim, no meio do caminho. Eu gostei desse filme, parece que vocês gostaram mais do que eu, assim. Eu gostei desse filme, na verdade, eu acho que se a gente fosse gravar ontem ao invés de gravar hoje, eu teria uma impressão um pouco pior ainda. Refletindo sobre as coisas que vocês falam, eu fui pensar um pouco mais sobre o filme e acho que vocês têm razão em muita coisa, assim. Não é que eu achei ruim, não, eu gostei dele, mas... Primeiro, assim, eu gosto muito do estilo do Park Chan-wook, eu acho que... falei isso do Sam Raimi, né, e tem algumas coisas que ele faz muito parecidas, inclusive, eu lembro da cena do cara comendo frango, né, que você contrasta a memória da beleza, do romantismo, do primeiro beijo com aquele cara comendo frango lá e a mulher dele falando aquelas coisas malucas e ele bebe e peida na cara dela e fica, sabe? Então, assim, eu acho muito legal como ele é estiloso nessa comédia satírica, eu acho que o jeito que ele filma é muito interessante, assim, ele é muito imaginativo, né, ele usa muitos ângulos diferentes pra contar a mesma história, sabe, no mesmo momento, ele corta de um lugar pro outro, ele procura uns lugares específicos, a câmera dele tá sempre com uns olhares meio, pra gente que é muito convencionado a Hollywood, uns olhares até meio cartunescos, assim, sabe, lembra muito Old Boy nesse sentido, que parece meio uma história em quadrinhos, assim, parece que ele tá sempre procurando o ângulo mais interessante pra contar a história, e às vezes ele tem um mesmo ângulo 3, 4 assim, vezes, assim, e é muito legal, assim, eu acho que ele é muito estiloso e isso sempre conta muito ponto quando a gente tá assistindo filme, eu acho muito legal. Eu só tive uma análise muito diferente, assim, em termos de roteiro do Gusta. Eu acho
que o filme cresce muito pra mim se eu analisar ele mais como... O Lucas falou um pouco Breaking Bad, pra mim é muito Breaking Bad. Se eu for numa linha mais Breaking Bad, eu acho que eu gosto mais do filme, porque no fim das contas é o ego dele que tá no caminho, sabe? Não é o provedor, não é a falta do dinheiro, a casa em si, é o ego. É uma coisa muito também de você associar a sua existência ao seu emprego. Isso tá muito ali, né? O que eu sou? Eu sou professor. O que eu sou? Eu sou publicitário. Eu como fisioterapeuta. Então assim, a gente tem essa coisa cultural muito arraigada que parece ser assim também na Coreia do Sul, né? Pelos indicativos que a gente tem, porque o capitalismo forma isso, né? Se alguém te pergunta, você é o quê? Você nunca vai falar o seu hobby. Gentil. Você nunca vai falar coisa que você faz melhor. Uma característica sua. Você sempre vai falar seu emprego. Então assim, eu acho que o filme cresce muito pra mim, na minha concepção, quando a gente fala da demissão como a destruição do ego. Porque eu acho que tem alguns indicativos durante o filme que mostram que é muito isso. Muito menos prover pra família e tal, e muito mais sobre ele perder a sua identidade ao ser incapaz de prover e ao ser incapaz de manter a casa que ele lutou pra conquistar e ao ter que ver a mulher trabalhando. Então assim, tem muitas coisinhas que são muito boas se você encarar como um cara meio patético, assim. Se você não for pela linha do beleza, é uma extrapolação do que é a luta no capitalismo, e se você for mais na linha de um cara que é incapaz de se adaptar, ele prefere sacrificar o seu código moral do que se adaptar a um mundo que está mudando. E assim, eu acho que eu tô tentando me organizar porque tem muitos pontos que eu acho que valem pra esse argumento. Eu acho que o principal, assim, é como o filme praticamente começa com um discurso dele sindicalista, de defesa dos amigos, dos colegas e tudo mais, porque vem daquele ponto de precisamos proteger vocês, o que vai ser do meu trabalho se eu não tiver vocês? E o filme se encerra de um ponto radicalmente diferente. O filme se encerra num outro lado, porque era fácil pra ele argumentar em favor dos outros quando ele não estava em risco. A partir de quando ele tá em risco, olha tudo que ele faz, olha tudo que ele decide fazer. Então assim, o filme tem muito essa ideia de olha o que esse capitalismo tardio vai fazer com as pessoas, o que ele vai forçar as pessoas a fazer, olha o que ele simboliza, olha o que ele estimula. Mas eu acho que se a gente for tratar como estudo de personagem, é melhor ainda. Eu acho que o discurso dele sobre o capital e sobre as inovações e sobre os cortes, ele até fica meio embolado, assim. Eu não acho tão... Acho que ele poderia até ter feito melhor. Vocês mencionaram Parasita, eu acho que Parasita faz isso de forma muito mais inteligente, assim. Mas em termos de estudo de personagem, eu acho que o filme até cresce muito, porque ele é um cara que tem vários indicativos durante o filme de que há outras saídas. E aí eu até acho o filme muito irônico nesse termo. Tem um monte de personagem que fala só tem essa saída. Mas só tem essa saída porque você quer preservar o quê? Porque você quer preservar a sua identidade. Você quer preservar o que você acha que você é. Porque ele trabalha naquele lugar há tanto tempo que ele não sabe o que ele é sem aquele lugar. E quando ele se vê confrontado com a realidade de uma pessoa nojenta, que é o primeiro alvo dele, e ele vê que eles têm tanto em comum, a mentalidade dele rui completamente. Ele, ao invés de entender que aquele ali é o pior dos cenários, ele pensa assim, se eu não conseguir um emprego que eu quero, eu vou ficar desse jeito. E não pensar que, opa, eu poderia fazer outra coisa, eu poderia abrir o café especial, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma coisa da quebra daquela figura, que é muito forte na cultura coreana, inclusive, a quebra dessa figura masculina forte, provedora. O cara que não é capaz de prover, ele não é ninguém. E ele é um cara mais velho, isso também é debatido no filme, né? Ele é mais velho do que a esposa dele. Então, ele também é de uma geração em que isso era muito pior. E quando ele tá confrontado com isso, ele prefere ir pro caminho do homicídio do que virar e falar, não, eu tenho que procurar um outro emprego, eu tenho que me realocar de outra maneira, eu tenho que mudar certas coisas na minha personalidade pra me adaptar ao que o mundo tá jogando em mim agora. Então, assim, eu acho que tem muita discussão legal sobre capitalismo ferrando as pessoas, mas também tem muita discussão legal sobre a identificação única e exclusivamente pelo trabalho, sabe? A formação de personalidade única e exclusivamente pelo trabalho. E assim, e tem vários outros pontos no filme que vão mostrando que o cara é muito patético, ele é muito exageradamente egocêntrico, ele tá preocupado em manter coisas porque ele acha que elas pertencem a ele, não porque ele se dedica o suficiente pra elas, sabe? A mulher dele não trai ele, mas ele tá sempre achando que trai, porque é insegurança. Ela ser mais nova é um troféu quando ele tem uma casona boa. Quando ele não tem a casona boa, ele acha que ele não merece mais o troféu. Então a mulher dele que não faz nada errado, ela começa a ser vítima das inseguranças dele, da fragilidade dele, da incapacidade dele de lidar com a própria situação, sabe? E tem vários
outros momentinhos que a gente pode ir tratando durante o episódio, que indicam esse personagem em frangalhos, porque num mundo monetário que está mudando pra pior, claramente, ele é um cara parado no tempo que não é capaz, talvez pela idade ou talvez pela acomodação, não é capaz de se encaixar nesse novo mundo de uma maneira diferente, ele não é capaz de evoluir, então é melhor assassinar pra manter do que se adaptar. E aí você fica nesses meandros do que é o certo a fazer e aonde tá o coletivo quando a sua família tá em risco, quando o sustento da sua família tá em risco. Mas será que é mesmo sobre o sustento da sua família? Ou será que é muito mais porque você precisa ser a pessoa que quer prover pra sua família? A primeira coisa que ele faz quando ele, no final do filme, quando as coisas se resolvem do jeito que se resolvem, é falar pra mulher dele parar de trabalhar, e ela fala que não, ela fala assim, ó, essa fase passou. Então assim, mesmo com ele atingindo um objetivo que ele gostaria, aquilo mudou, a vida deles mudou pra sempre. O processo pelo qual ele fez a família passar nessa busca pela arrogância, pelo ego inflado, mudou a família permanentemente. Algumas coisas vão mudar pra melhor, você vai ouvir a sinfonia da filha lá no violoncelo, algumas outras coisas vão mudar pra pior permanentemente. E é isso, assim, e como é que você vai lidar com, olha o que você fez com a sua família, as coisas que você teve que fazer pra sustentar um padrão de vida que não é mais possível, mesmo, e sustentou, mas sustentou a que custo? Vai valer a pena? Não sei, o filme meio que, aí eu concordo com o Gusto, o filme meio que diz que sim e não, que vai valer a pena, mas também não vai valer a pena, em alguns aspectos sim, em outros não, a coisa é muito agridoce, e então assim, enquanto estudo de personagem, maravilhoso, enquanto discurso político, social, acho que tem as suas claudicadas, seus tropeços, mas no geral um filme assim, acho que altamente recomendável, acho que muita gente, ele é um filme acessível pra quem assiste muito filme americano, ele não é um filme muito, sabe, alternão e tal, tem um ritmo bem hollywoodianozinho assim, é uma história muito palatável, eu acho que é uma baita recomendação aí pra quem tem MUBI, pra quem tem os outros caminhos pra assistir também de ver, porque é muito interessante, é muito divertido assim, te deixa reflexivo, mesmo que vocês tenham gostado mais que eu acho que é um filme que levanta muitos debates legais no fim do dia. Eu gosto muito dessa mudança que você falou no final aí, sobre a família, sobre como a família muda, porque pra mim essa é a parte mais importante do filme, assim, de como os personagens da família interagem com ele, né? É claro que assim, os personagens que ele tenta matar e os envolvidos, assim, é um show à parte, né? Eu vou falar depois, porque eu acho que assim, é a melhor parte do filme em termos de comédia, humor, e é muito bom, e de fazer a história caminhar também, né? Mas eu acho que essa questão toda da família e a mudança que ele faz dentro da estrutura familiar é justamente o que o capitalismo faz, né? Eu acho que tem um pouco dessa leitura um pouco fabulesca, de mostrar que se você fizer absolutamente tudo que o capitalismo quer de você, você vai precisar se encaixar numa falácia, que é a estrutura da família, que também é criada pelo capitalismo. Então você vai manter aquela estrutura familiar porque você tem que manter ela faz parte de um projeto de capitalismo, né? E não é porque aquela família se ama e todo mundo quer estar ali. Ninguém mais quer estar ali, tá muito estranho aquela situação ali. Essas pessoas precisam estar juntas porque o dinheiro faz elas estarem juntas. Tem uma coisa muito estranha no jardim dessa família. Não era pra essa família estar junta. Tipo, precisamos falar sobre isso, sabe? Então, pra todo mundo ali envolvido naquele núcleo familiar, não tinha outra saída, não tinha outra opção. Então é uma cachoeira, é uma cascata de não há opção. Não há opção dentro desse sistema porque a máquina extratora de árvore já tá em ação lá. Ela já tá tirando a árvore. A máquina que vai fazer a varredura de inteligência artificial dentro da planta da empresa já está sendo instalada, né? O board da empresa, o CEO já mudou. Já tem outra lógica operando a empresa. Resta o núcleo pequenininho, individualizado, sabe? O micro do micro, tentar fazer alguma coisa para sobreviver. E eu acho que o no other choice, assim, não há escolha, não vai ter saída, é justamente por esse caminho. É mostrar que você vai começar na família, meu filme vai começar na família, vai começar ali naquele núcleo, que supostamente é lindo, mas começa a apresentar os problemas, todo mundo sabe que toda família tem problema, toda família tem as rachaduras, tudo mais, e no final termina da mesma forma, só que com uma outra configuração, com as pessoas tendo mais informação do que antes. E assim vai, né, o capitalismo. Eu acho que é um pouco dessa pegada assim, tipo, a máquina vai passar por cima de
todo mundo. Por isso que eu falo que se o final fosse ligeiramente diferente, a estrutura do filme já conta o argumento do Park Chan-wook. Apesar de ser um argumento fatalista, é aquela coisa do capitalismo realista, do Mark Fisher, né? Uma coisa meio... A estrutura não tem como ser mudada, porque o capitalismo é um organismo vivo, não tem como mais superar essa lógica, porque ele tá fagocitando tudo, né? E vai matar todo mundo, essa coisa meio alarmista. Ao mesmo tempo que tem esse tom, ele tem um tom individualizante empoderador, que é falso, né? Ele, no final do filme, o cara tá tipo assim, eu venci, sabe? E você, o espectador que tava acompanhando a história daquele cara, a gente queria ver aquele banana vencendo. A gente queria ver aquele personagem se dando bem. E no fim das contas, ele se dá bem. Mas ele se dá bem em qual cenário? Em qual contexto? O final do filme mostra qual é o contexto, né? Que é aquela cena das máquinas, quando sobe os créditos. Né? Os créditos do filme mostram qual é, no fim das contas, o real cenário, o real contexto. Então, é uma boa fábula, sabe? Eu acho que ele consegue contar muito bem essa nossa tragédia, que é meio inoperante, né? Que a gente não consegue mais ter controle, de uma forma muito bem-humorada, porque no fim das contas é o que sobra na arte, né? Acho que ele tem muito isso. Ele fala assim, olha, eu tô contando uma história tão pessimista, uma história tão difícil de ser contada, que sobra a caricatura do ser humano pra gente prestar atenção. É tão engraçado que as vítimas dele são as outras saídas, né? Ou ele vai se afundar na bebida e vai desmantelar a própria família, ou ele vai aceitar um emprego que ele considera desmoralizante, né? Que ele considera emasculante, mas que parece a melhor saída, né? O cara tá lá vendendo sapato, mas a filha dele gosta dele, ele tem um dinheirinho, ele se readaptou, é aquilo ali, sabe? Parece que é um cara que não faz mal pra ninguém, que ele tá lidando com aquilo do jeito que dá. Ou a outra saída, que é conseguir o cargo, mas ficar absolutamente sobrecarregado e beber pra caramba, e tem aquele capitalismo do TikTok, de ter coisas, de mostrar coisas e tal, mas também acabar na merda, sobrecarregado, bêbado, sozinho, o casamento não funcionou. Então, assim, o fato de não haver saída, não é porque não há outras possibilidades, né? É porque todas as possibilidades são ruins pra ele, do ponto de vista dele. Então, a melhor saída é ele ir literalmente eliminando todas essas outras possibilidades e terminar com aquele arremedo de possibilidade. O emprego dele é mais importante do que qualquer outra coisa, porque o emprego dele é capaz de manter essa estrutura que ele vê como o jeito certo de viver, né? E aí é foda porque, assim, você entra nessas de... Você falou em capitalismo realista. Você entra numa visão muito fatalista da coisa, sem sombra de dúvida, é muito fatalista, mas você entra também nessa... Aí a crítica dele é muito certeira, porque isso tá acontecendo, a gente vai ficando fatalista mesmo, porque a gente percebe que em tempos de Dark Horse, se a gente não focar na gente, nos nossos, na nossa família, no nosso núcleo, nas pessoas que a gente gosta, nas pessoas que pensam parecido com a gente, e se a gente não tiver lá uns pelos outros, a qualquer custo, a gente vai perder a cabeça, a gente vai enlouquecer, porque o mundo tá caminhando pra pior, né? Então, assim, é quase como que, ironicamente, o capitalismo tardio te empurre pra mais capitalismo, pra nuclearização da vida. O que importa é a sua família, os seus amigos, e se você não for capaz de proteger, ou de pelo menos estar envolto entre os seus, entre a sua família, entre os seus amigos, fudeu, não vale a pena nem viver. Então, assim, terrível, né? Porque é uma comédia, mas ele termina com essa lição meio, e aí, qual que é a saída? A única saída é essa. Ou você ferra todo mundo em volta de você pra garantir o seu e a sua família, ou você é um dos ferrados. E aí, ou você é a vítima, ou você é o assassino. Então, é foda, né? Beleza, pessoal, comediona, maravilhosa, divertidíssimo. Não, mas é super engraçado. Eu acho, tipo assim, as cenas... Eu acho muito engraçado. As cenas é que mesmo, ele, é muito divertido. Cara, muito, eu adoro a cena da luva, que é uma luva embaixo de outra luva, pra dar um... que ele vai tirando a luva, porque ele não pode deixar as impressões digitais dele na não, é pra não fazer arma, barulho, é porque também ele é um, não pode fazer barulho. amador, né? Mas é porque tem o plástico, tem o plástico na arma pra segurar a mão dele na arma, aí tem as luvas em cima das luvas pra não poder fazer o barulho e tal, e ainda tem toda a questão do som, né, que o cara liga o vinil lá, o sistema de som pra ficar alto, e aí aquilo tudo vira uma confusão, porque aí a mulher chega na hora, e aquela mulher, ela é a melhor personagem, né? Ela é muito boa. E a mulher tá vendo aquela situação horrorosa e de repente ela começa a pensar, a considerar, será que eu deixo esse cara conversar aqui? Qual que é o melhor cenário pra mim de resolução dessa situação? Não, vamos pensar, gente. Vamos fazer as coisas cabeça quente, não. E ela, cara, aquela cena vai virando um desdobramento, assim, é muito boa. Eu adoro aquela cena também. Cara, mas assim, eu concordo com vocês no geral, assim, sobre o final,
final, principalmente com o que o Luiz estava falando. Mas eu acho que o que deixa essa sensação mais agridoce, né, no fim do filme, é que, beleza, a gente tem... Eu pelo menos tive essa visão também, que meio que o nosso personagem que a gente estava acompanhando, ele consegue vencer, né, e apesar de a gente ter toda essa crítica do filme, que tá, venceu, mas a que custo, né, olha tudo que ele precisou fazer pra, se você quiser chegar em algum lugar no capitalismo, você precisa destruir vidas de outras pessoas e tudo mais, mas para além disso, quando ele vence, fica aquela coisa de, tá, ele não precisava ter feito tudo aquilo pra chegar aqui, e por quanto tempo ele vai ter vencido? Porque a hora que ele chega lá, tá tudo automatizado, é tudo IA, e ele fala, tá, daqui a pouco eles não precisam mais de mim aqui. Estão treinando ele pra colocar depois um automático, um outro robozinho pra fazer o que ele faz, basicamente. Exatamente. Então eu acho que ainda deixa mais melancólico ainda, porque meio que ele olha e fala, cara, por enquanto, ok, mas vamos ver. Mas ele super comemora, né? Tipo, o filme, ele coloca esse, sabe, ele olha pra aquilo tudo assim e fala, cara, por mais que eu esteja sozinho, por mais que eu esteja sozinho, é uma coisa, meu complexo de Wall-E, sabe? Por mais que eu esteja sozinho, eu ainda estou limpando lixo. Eu ainda tenho uma função aqui nesse planeta de merda. Eu acho que rola um pouco essa sensação. É aquela coisa, né? Você chega na entrevista, fala, tudo, você odeia a escala de horário que te colocaram, você odeia tudo. Não, mas o salário aqui no final, meu amigo, vai ser R$12.000, mais benefícios. Aí você já começa a considerar, né? Você já fala, não, pera lá, talvez valha a pena. Ô, Lucas, mas eu não acho que ele teria dado no mesmo resultado, não. Eu acho que ele realmente eliminou a concorrência. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer. Ele se submeteu ao sistema. Ele se submeteu ao sistema pra conseguir essa conquista que ele teve. Foi uma conquista. O sistema forçou ele a isso. Tanto que teve a ligação antes. Os caras falando assim, ah, não, o cara que a gente ia contratar não atende a ligação. Aí agora eu ligo pro segundo que a gente ia contratar, quem atende é a polícia. Então, assim, ia dar bosta. Ele tava certo na análise dele. Ele precisava eliminar a concorrência pra conseguir um emprego. E ele elimina e ele consegue um emprego. E ele comemora. O arco dele se completou. Ele comemora. Uhul. Mas o que ele virou? Ele era o cara ele era o cara que queria fazer um sindicato, né? Ele queria se organizar sindicalmente pra defender os amigos, pra defender o grupo. No fim das contas, ele paga um preço tão alto que, foda-se, eu tô há mais de um ano sem trabalhar, eu preciso trabalhar, e é isso. E eu pego o emprego consegui que for, se for dele, me pôr pra trabalhar só com um robozinho, eu ponho pra trabalhar só com um robozinho. E eu acho que ele celebra, mesmo estando sozinho lá, porque ele é um tapado. Eu acho que também é a ideia de, olha, beleza, uhul, venci, finalmente voltei a trabalhar, é só isso que importa. Mas nesse processo ele se alienou completamente do que é o mundo em volta dele. O cara que queria formar um sindicato agora comemora trabalhar com um monte de máquina, porque o que importa é o individual, sabe? Porque o sistema forçou essa ultra individualização. É exatamente o que a gente tá vivendo, é neoliberalismo in a nutshell, né? Em resumo. E aí ele é um tapado, tipo assim, é o que a gente chama de pobre de direita, né, gente? Tá lá, beleza, o sistema, não, tá muito complicado mesmo, mas eu consegui, então tá bom. Quem sabe eu conseguindo, quem sabe eu mostrando o meu valor pra empresa, eu vou conseguir me manter aqui pra sempre, vou conseguir manter minha casa, manter minhas coisas. Então a situação toda é muito triste, e aí Fargo é muito um bom exemplo, porque Fargo é uma comédia triste, né? Fargo é uma comédia muito violenta, essa aqui é uma comédia muito triste. Você ri da situação, ele não consegue ser violento, né? Porque era pra ser, supostamente. Exatamente. Ele até tenta. Uma situação ultra absurda, cada situação mais absurda do que a outra, mas aí você conquistou, mas o filme acaba com as máquinas cortando árvores, sabe? Sabe o que lembra também, assim, o contexto do Train Dreams, né? Já que a gente tava falando ali de lenhadores, né? É o contexto dos sonhos de trem também. O cara que o mundo mudou. Nesse um ano aí que ele ficou desempregado, o mundo mudou completamente, entende? E aí, beleza, ele tá comemorando, ele tem uma comemoração vazia. Ele não... Tanto o cara lá dos sonhos de trem quanto ele não se adequam ao novo mundo, só que esse cara não sabe ainda. Ele conseguiu o meu, tá ótimo assim, sabe? Não, e muita sorte, né? Eu acho que isso que é o mais divertido no filme, que o que dá muito humor pro filme são essas conveniências não são conveniências de roteiro, são conveniências de fato pro filme ser o que ele é, assim, pra ele ter esse espírito bem humorado, né? Eu acho que ele não força, eu acho que diferente quando ele força esses detalhezinhos, assim, pra canetar o filme do jeito que ele quer e pra deixar o filme bem humorado. Essa coisa toda de ele nunca conseguir matar ninguém, dele sempre hesitar, dele faz parte da personalidade do personagem e vai fazer parte também da história, né? Porque no final das contas, os detalhes que ele esqueceu de fazer, as conversas que ele deixou de ter ou que ele teve com as pessoas, faz com que a polícia não chegue nele, né? A forma com que ele conversa com a polícia,
né? As informações que a esposa dele tem, tipo, tudo vai no final levando pra aquele... Eu não vou contar o final do filme, né? Mas vai levando pra aquela conveniência de que é tipo, cara, pode viver a sua vida, né? Você pode fazer o que você quiser. Até a cena mais gore do filme é meio engraçada. Vocês não acharam Tudo estranho, assim? Porque que aquela cena do arame, né? Do cara tá morto ali com o arame. Tipo assim, eu achei muito bizarro eu rir daquilo, sabe? O Park Chan-wook é muito... O Park Chan-wook, ele é muito sinistro nisso, porque é cômico, né? Não foi só eu que ri, não. Tipo, Não, ele tá lá assim... mas é uma tudo psicóloga cômico. e eu não achei graça nenhuma. Não é possível. Eu tô usando... O Gusto preocupadíssimo. Gente, eu ri, será que é normal? Eu tô usando o podcast Chat de GPT. terapia. Eu tô precisando. Eu falei assim, gente, e agora? Será que eu ri errado? Não pode. É tudo muito cômico, né? E assim, eu acho que tem muitos momentos ali que são muito construtivos dessa ideia de uma masculinidade que deveria deixar de existir, de certa maneira, que haveria outra saída se ele não fosse um cara da idade que ele é, com as experiências que ele teve, sabe? Se ele fosse uma pessoa com outro ponto de vista. E eu acho que tudo que ele quer sustentar é muito calcado na visão que ele tem do que é o certo, do que é o correto a se fazer, sabe? E aí ele tem a esposa troféu, na qual ele morre de medo. Ele se considera um paizão porque ela já era mãe, e aí, beleza, ele é o meu filho, e aí ele quer transformar o filho no cúmplice porque ele precisa aliviar aquela carga, mas ao invés de parar de fazer merda, ele simplesmente quer passar essa carga pra outra pessoa, e ele transforma o filho num cúmplice. Ele é incapaz de processar ter uma filha com necessidades especiais, uma filha com quem ele não consegue conversar, uma filha, né, que só repete, assim, que o talento dela tá escondido, e aí tem várias cenas Tem mostrando o amigo como... dele também, o amigo não, tipo assim, o role model dele é um cara que tem uma Range Rover e bebe pra caralho também, tipo assim, é outro problema também da masculinidade, que eles entram numa competição pra ver quem bebe mais, que outra cena incrível também, e mostra muito como ele se comporta, né, que ele vai se comportar sendo um espelho dessa heteronormatividade tóxica, que ele, o cara mandou eu beber, eu vou beber, tipo, ele vai acompanhando o cara ali pra tentar chegar no objetivo dele. A gente sabe muito bem qual é o objetivo dele, né, desde o começo. Não, e quando tem uma interação péssima com a mulher também, depois que ela volta do baile, que é assim, a gente sabe o que ele tá fazendo, mas ela não, né, e ela joga na cara dele, cara, você tá me acusando de alguma coisa? Você tá fazendo isso, aquilo outro, e você tá me acusando de ter um caso? Sabe, olha como é que você tá se comportando aqui. Então, tipo assim... Tem uma vala no nosso que ela quintal. Não sabe de nada. Tem uma vala... tipo, opa! Tem uma vala no nosso quintal. Você poderia me explicar aquilo que até agora Mas eu não nesse pedi momento, nada. a preocupação dela não era nem dele se tá violento. A preocupação dela é que ela tinha certeza que ele tava tendo um caso também, né? Então, assim, ele tem toda aquela... Tem um contexto muito familiar do cara provedor na crise de meia-idade que perde o emprego e perde a identidade, assim. Como eu falei que o filme é muito palatável, é porque ele vem de um lugar muito comum, sabe? Ele vem de um lugar muito possível. E um lugar pelo qual, assim, sério, existem boas chances da gente passar também, assim. Da gente tá nos 40 e poucos anos e, sei lá, tem uma quebradeira, passou uma crise enorme, ou perdeu o emprego, não sei o quê. E a gente tá nesse lugar de se entender como uma geração muito diferente da geração dos nossos pais e entender que, sabe, num relacionamento, num casamento, a gente não tem a obrigação de ganhar mais do que o parceiro, ou de ganhar sozinho, ou de pagar mais conta, ou de ser mais responsável por isso, enquanto o outro parceiro é mais responsável por aquilo. No fim do dia, sim, o mundo mudou, ou deveria ter mudado, e a gente pode ter que passar por esse tipo de conflito e pode ter que fazer muito diferente, sabe? Então eu acho que o filme, ele trabalha muito bem essa questão geracional desse cara com essa masculinidade performativa que ele precisa ter, que faz com que ele seja incapaz de entender que ele poderia levar uma vida mais modesta, muito mais feliz, se ele tivesse feito escolhas certas e ele tivesse valorizado os filhos e valorizado a esposa muito mais. Então, no fim do dia, a vitória dele, ela é muito comemorada porque, em termos de roteiro, ele atinge o objetivo que a gente estava esperando enquanto espectador, mas o resultado é péssimo. E nisso é muito Breaking Bad também, né? Breaking Bad é ainda pior, porque Breaking Bad, ele destrói a família, né? Aqui ele consegue manter a família, mas ele mantém a família a um custo muito alto, até uma relação muito estranha. No fim do dia, ele não chega a plantar uma árvore nova no quintal dele, pro quintal dele parecer o quintal do começo do filme. Não, o filme acaba chovendo, sabe? A mulher dele não quer mais fazer as atividades de antes
antes do começo do filme. Não quer mais jogar tênis, não quer mais fingir que ela tem a vida boa que ela tinha antes. Não, aquilo mudou eles profundamente. E o quintal continua uma merda, sabe? A única árvore nova que tem lá é a árvore que é o sinal do consentimento da mulher e do filho pra aquele caos todo, né? É o sinal do que eles fizeram. Então, eu acho que tem muita coisa a se tirar muito do final do filme sobre o personagem, mas também sobre esse contexto, né? O personagem se enfiou nesse contexto, mas eu acho que raras vezes eu já vi um título tão apropriado quanto o título desse filme, porque ele guia muito a nossa percepção sobre quais são as escolhas, se existem escolhas, e se são escolhas viáveis ou não, e quais são os custos dessas escolhas e as vantagens dessas escolhas. Eu acho que o filme dá muito a entender que a escolha mais sensata seria a escolha mais, muitas aspas aqui, masculante, seria a escolha da segunda vítima. O cara vai trabalhar num emprego que paga menos, mas ele pelo menos tá feliz, assim, ele tem uma relação boa com a filha, ele tá de boa ali, ele continua sendo um cara legal, que para pra ajudar, ele não tá maltratando ninguém e tal. Só que essa é uma escolha inaceitável pro nosso protagonista, porque o nosso protagonista quer se ver como um homem, ele precisa ser o homem, ele precisa manter a casa, precisa manter os cachorros, precisa manter a esposa troféu. Se ele não mantiver, esquece, não vale a pena, não dá, sabe? Cara, pois é, e pegando esse exemplo, ele não cogita nem falar o seguinte, nós vamos colocar um pé no freio aqui, eu vou ficar nesse trabalho de vendedor aqui que eu tinha antes, nesse meio tempo eu vou, sei lá, estudar IA, já que minha carreira depende disso. Ele não cogita trabalhar aqui com jardinagem, que é um negócio que ele é cogita, foda tipo assim, e que ele é fazer um curso aqui pra eu ir fazer outra coisa, sabe? Tipo, pra ele é uma coisa muito fechada naquilo, né? Ou é aquilo ou é nada, sabe? Mas eu gosto de como, até o final do filme, ele fecha muito essa analogia com o que a gente, como indivíduo, como sociedade, vira, né, no capitalismo. Porque muita gente que passa por aperto aí, cara, você vai ver, a pessoa não consegue se contentar com aquilo, sabe? Nossa, agora eu cheguei nesse ponto, nesse patamar. Abaixar de padrão de vida é muito difícil, cara. Muito difícil. Dói pra caralho, assim. Então eu acho que o filme trabalha muito impressionante como a gente sabe? É condicionado a isso, sabe? Eu não tô fazendo pouco do cara querendo dizer que é só baixar de padrão de vida. Não é só baixar. É custoso, é doído. Mas não é melhor do que a alternativa que ele resolve tomar, sabe? Totalmente. Né? O filme vai por um caminho muito louco, né? Mas eu gosto de como ele trabalha isso, essa sensação do homem ter essa impotência de, porra, eu cheguei nesse ponto e agora eu vou ter que pisar no freio, não vou conseguir ter mais essa vida que eu tenho aqui. Então a incapacidade, né, das pessoas de conseguir viver com menos, a partir do momento que elas chegam a um certo padrão de vida, né, de conseguir abaixar esse padrão. E tudo que ele faz é por conta disso, que a filha não pode mais tocar violoncelo, porque não pode mais ter 2 cachorros de raça, porque ele não pode mais na Netflix. Então, eu acho muito boa essa cena, que vai existir nessa discussão do que vai cortar em casa, porque é exatamente o que acontece. Sim, é exatamente o que acontece. Pô, esse mês apertou, vamos cancelar aqui o stream, que não tá precisando, ainda mais Netflix, e vamos baixar o torrent. E assim, ele vai se preocupando até com esses mínimos detalhes, né, que vão incomodando ele. Tipo, minha filha não pode assistir o que ela gosta e tal. Então, o cara vai ficando refém disso. Gente, tudo, né? E tem uma outra questão, tipo assim, é a prova de como os filhos são um checklist, como o Gusta falou, é o checklist da vida que o cara precisa ter. Os filhos e os cachorros têm o mesmo nome. Tipo assim, eles são todos posses, Caralho, sabe? Eles são todos disso. parte de uma mesma lista. Assim, é o que precisa... O que é a felicidade do ponto de vista do Mansur? É isso, é completar essa lista. Cara, e assim, eu acho que vocês citaram isso também, acho que o Luiz, foi um pouco do que o Luiz falou, que eu acho que ele amarra isso muito bem no filme também, que é a questão dele não ser nada mais além do trabalho, né? Dele ser de uma geração que não se vê mais, e é uma coisa que eu, como fisioterapeuta, é uma coisa que a gente vê muito, assim, 1 a 2 gerações antes da nossa, a gente vê muito isso, né? A pessoa, quando ela se aposenta ou ela perde o emprego, a vida dela era pautada naquilo, falou, olha, eu tenho que ter este emprego para prover isso aqui dentro da minha casa, ter tantos filhos, ter tais coisas, e aí quando ela se aposenta, vamos falar de um cenário, assim, otimista, simplesmente se aposentou, ela não sabe o que fazer da vida, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela gosta de fazer, porque pra ela a vida era aquilo ali, e ela tinha os finais de semana pra beber com pessoas que não convivem mais com ela, nem os amigos ela tem mais, então eu acho que o filme ele trabalha isso em certa medida muito bem também, de o homem não se reconhecer para além do trabalho, ele só se reconhece que o propósito da minha vida é ter este trabalho, é ter o que o Luiz tá falando, é cumprir esse checklist, né, é ter essa casa com 2 filhos, 2 cachorros, minha esposa, que eu consegui sustentar tudo, e quando ele se vê sem isso, ele não consegue se enxergar nem como pessoa, o que eu gosto, o que eu posso fazer da vida além disso, sabe, pra qual outro caminho que eu posso ir, isso é muito louco, né, como a gente se vê preso nisso. Se fosse pra acrescentar algo, seria pra dizer que no Brasil esse filme tomaria outro caminho.
caminho, né? Porque, tipo assim, o cara ia perder o emprego dele de 25 anos, ele ia provavelmente ou jogar tigrinho, virar bicheiro. Uber. Ou Uber. Então assim... Mas não tem Uber na Coreia. O cara podia fazer um Uber pra ganhar. Tinha um carro. Mas a gente já falou sobre isso. Sabe? Ele não queria abaixar o escalão dele. Ele já tava na empresa, na Papers and Papers. Entendeu? Então, Dunder Mifflin Paper Company. exato. Papers LTD. Não vai embora porque chegou a sua hora. Já assistiram A Única Saída? O que acharam? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa, e no Substack para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.